Fala, meu povo da Axé! No vídeo de hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no canal, muito em homenagem aos pretos velhos, por conta do dia de hoje, que é o dia que a gente comemora os pretos velhos no dia 13 de maio. E se você gosta desse conteúdo, já deixa logo o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta bastante aí, segue o Ogan Saboia-Mirim em todas as nossas redes sociais. Hoje a gente vai começar esse quadro contando histórias do vô João, que é o preto velho que trabalha comigo. E para quem não sabe, o vô João, ele trabalha contando histórias. E sempre são histórias que fazem muito sentido, que têm um propósito para os consulentes que procuram ele. E antes que esse vídeo gere alguns comentários, eu pedi autorização ao vô João e ele deixou eu contar essas histórias para vocês, desde que eu preserve o nome dos consulentes. Mas vamos lá começar a contar logo essa primeira história. Vamos começar com a história de vida do vô João, que já traz muito propósito, muita moral em relação àquilo que os consulentes procuram a ele. E antes que vocês falem que eu estou olhando muito para baixo, eu trouxe aqui o meu roteirinho, ele está aqui, ó, para que eu não perca nenhum detalhe em relação a essa história que vai ser trazida para vocês. E a gente começa contando essa história voltando lá no passado, lá na África, quando o vô João era criança, já que ele teve uma infância, uma breve infância, que acabou sendo arrancada pelas mãos dos europeus, que acabaram capturando tanto a ele quanto toda a sua família. Vô João conta que teve a sua liberdade, tanto dele quanto dos familiares, ceifada pelas mãos dos europeus e que eles foram capturados e colocados à força dentro de um navio, onde eles passaram incontáveis dias de viagem saindo da África em direção ao Brasil. E nessa viagem triste e cruel, o vô João acabou presenciando coisas que são terríveis para uma criança se ver. Ele viu seres humanos, pessoas que tinham sido tiradas do ventre da sua família e levados para um outro país, serem muito maltratados, serem escorraçados e viajarem como se fossem animais, inclusive juntos de outros animais, no mesmo ambiente de outros animais, com muita sujeira, com ratos, e de forma que realmente seria muito insalubre fazer uma viagem de incontáveis dias. E inevitavelmente, muitas doenças acabavam acontecendo nesse caminho. Muitas dessas pessoas que partiram nessa viagem sem volta da África para o Brasil acabaram perdendo as vidas. E vô João, que nesse período já conversava com as almas e estava viajando com os avós deles, que passaram muito desses ensinamentos para ele. Então o vô João, nesse momento que ele via essas pessoas perdendo as vidas, ele conversava muito com aquelas almas, encaminhando, já trabalhando desde criança essas almas para que elas tivessem um destino voltado para a luz, já que elas estavam realmente desencarnando sem saber muito bem o que estava acontecendo. E depois de vários dias de viagem, o vô João acaba desembarcando no Brasil junto com a sua família, com seus avós, com sua mãe e com seus irmãos, e eles têm o seu corpo negociado como se fossem um objeto. E é nessa hora que vô João passa por uns momentos mais tristes da sua vida. Vô João tinha como um parâmetro de vida os seus avós, que ensinaram praticamente tudo para ele, inclusive a conversa dele, que ele tinha esse contato com a ancestralidade, esse contato com as almas, todo esse dom que ele tinha de falar com os mortos, ele tinha aprendido a doutrinar isso com a sua avó. E acontece que vô João acaba sendo separado dos seus avós e dos seus irmãos. Ele acaba indo junto com a sua mãe, já que ele é o mais novo da família, mas os seus irmãos são negociados para uma família, os seus avós para outra, e ele com a sua mãe para uma terceira família, e é onde vô João vai parar numa fazenda lá nas terras das Minas Gerais. E vô João chega lá na fazenda em Minas Gerais, onde desde cedo ele precisa aprender todos os afazeres da fazenda, ou seja, mesmo ele sendo uma criança, ele já é colocado para fazer todos os trabalhos pesados que aquela fazenda exige. Só que nessa fazenda onde vô João foi morar, onde passou a ser a sua morada dele e da sua mãe, existia uma certa diferença em relação às outras fazendas.
E apesar da gente saber que lá no passado os escravos vindos da África eram muito maltratados, sofriam consequências por qualquer falhazinha, aonde a sua carne era sacrificada, muitas vezes eles sofriam com chibatas, eram espancados, viviam em senzalas, presos como animais. Nessa fazenda onde o vô João foi morar, lá o senhorzinho, ele não trabalhava dessa forma. Ele sim escravizava, prendia os negros dentro de senzalas, eles eram apartados de toda a sociedade. Só que lá ele era contra a bater, a maltratar os escravos, desde que eles não fizessem algo que fosse muito sério. Então eles eram doutrinados a não fazer as coisas erradas para não precisar apanhar. Então era bem diferente das outras fazendas, onde os negros eram muito maltratados. E o vô João, que nesse período já tinha se transformado num adolescente, continuou fazendo aquele trabalho que ele tinha aprendido lá no passado com a sua avó. Então, dentro das senzalas, ele continuava trabalhando com as almas, ele fazia todo um trabalho em relação à espiritualidade, junto com o seu senhorzinho, fazendo com que ele ganhasse uma certa notoriedade dentro daquela fazenda. Acontece que, um dia, aquele senhorzinho, que os pretos até achavam que ele tinha bom coração por não tratá-los com a chibata, não bater muito neles, apesar de ele ser um senhorzinho e manter os escravos presos. Os escravos eles faziam muito por aquele senhorzinho exatamente por ele não trabalhar com a chibata, não fazer com que eles apanhassem em relação às falhas normais que poderiam acontecer no dia a dia. Eles aprenderam a gostar daquele senhorzinho. Só que um belo dia, esse senhorzinho veio a falecer. E nesse momento, o vô João é chamado mais uma vez para ajudar, para encaminhar a alma do senhorzinho, para mostrar para os seus familiares que ele estava bem. E como o vô João tinha esse dom de falar com as almas, ele conseguiu fazer uma última comunicação entre o senhorzinho e a sua família, fazendo com que eles tivessem cada vez dando mais crédito ao vô João em relação àquilo que estava acontecendo, aquilo que aquela família estava passando. E com a morte daquele senhorzinho, a filha dele, a Sinhazinha, que era conhecida como Sinhazinha, acaba assumindo todos os trabalhos daquela fazenda. E diante de toda a incerteza, com a morte do senhorzinho, com a Sinhazinha tomando frente ali, eles não sabiam o que ia acontecer com eles a partir daquele momento. E nesse momento, para surpresa dos pretos escravizados que vieram da África, a Sinhazinha acabou dando a liberdade para todos eles. Mas ela fez uma última proposta. Ela perguntou para todos os seus escravos quem gostaria de continuar trabalhando dentro daquela fazenda em troca de dinheiro, ou como o próprio vô João falava, em troca da prata, se quisesse continuar, iriam se manter dentro das senzalas, só que a única diferença que ia acontecer é que eles receberiam por aquele trabalho, ao contrário daqueles que resolvessem ir embora. Aqueles que não quisessem seguir dentro desse trabalho seriam libertados, teriam sua carta de alforria, mas estariam fora da fazenda. Vô João, então, se deparou com uma grande encruzilhada, com uma escolha muito importante que ele deveria fazer para a sua vida. Será que ele continuaria trabalhando dentro daquela fazenda para ganhar alguns trocados e continuar preso? Ou ele buscaria sua liberdade, mas não teria apoio nenhum? E diante de toda a dificuldade para fazer essa escolha, o vô João ele queria ser livre. E ele ainda tinha a esperança de encontrar com seus avós, encontrar com seus irmãos, e não tinha mais nada que prendesse ele dentro daquela fazenda, já que a sua mãe acabara falecendo recentemente. E vô João, nesse momento, escolhe a liberdade. Ele não pensou em momento algum como aquela liberdade poderia ser prejudicial a ele, já que ele teria que prover com os recursos da sua sobrevivência sem ter aonde ganhar dinheiro e sem ter o que comer ou o que beber, até mesmo água na rua. Ele passou então a viver como um mendigo. É bem verdade que em alguns momentos o vô João até conseguia alguns trabalhos braçais para serem feitos ali, uma limpeza aqui, uma retirada de algum entulho ali, de alguma coisa que estava atrapalhando.
em troca de algum dinheiro para que ele conseguisse se alimentar. Mas isso era muito raro de acontecer, principalmente quando as pessoas viam ele em situação de rua, em situação de mendigo. Realmente, ele não tinha onde tomar banho, ele não tinha onde se trocar de roupa, ele não tinha nem roupa para trocar. Então as pessoas acabavam vendo ele naquela condição e dificilmente contratavam, davam algum dinheiro para ele. E vô João acabou se vendo em situação de pedinte mesmo, em muitos casos, passando fome por dias, sem ter o que comer, sem ter o que beber, vivendo, inclusive, mendigando nas portas de adegas, nas portas de alguns locais de comida, para ver se ele conseguia alguma sobra de comida para ele poder sobreviver. E vô João, então, se viu cada vez mais envelhecendo, sentindo o seu corpo cada vez mais fraco, perdendo as suas forças e perdendo aquela vontade de viver. E todo aquele sonho que ele ainda tinha de encontrar com os seus familiares estava indo por água abaixo. Só que, num dia, quando vô João já estava desacreditado da vida, ele estava sentindo as forças irem embora e sentindo que aquela vida iria acabar e que ele iria realmente acabar se encontrando com aquelas almas, sem saber se iria encontrar com a sua avó, com o seu avô, sem saber se eles ainda estavam vivos. Foi quando, nesse dia, a alma da sua avó, que já tinha desencarnado, apareceu para ele. E vô João, nesse momento, teve a certeza que a avó dele já tinha partido e que ele não conseguiria mais encontrar com ela. E aí, vô João, a alma da sua avó acaba levando vô João para ir de encontro com algumas pessoas que estavam reunidas num local da praça, para que ele somente escutasse o que aquelas pessoas estavam falando. E perto desse local, o vô João acabou escutando que algumas pessoas haviam conversado que no alto de um morro que ficava próximo ao centro tinha uma casa que estava abandonada. E que essa casa, as pessoas ouviram dizer que ela era mal assombrada. Vô João não pensou duas vezes, com a sua avó levando ele para ouvir essa história, e ele sabendo que essa casa existia e que essa casa era mal assombrada, ele sentiu que ele deveria ir até essa casa. E foi aí que vô João reuniu as suas últimas forças. Ele catou uma bengala improvisada que estava no sopé do morro, ali próximo ao mato, e começou aquela subida árdua. E ele, sentindo as feridas maltratando o seu pé, toda aquela dor que ele estava sentindo por conta de ser uma trilha abandonada, uma trilha muito suja, com mato crescendo, e ele não tinha calçados, então ele tinha que subir aquilo descalço, somente com o apoio daquela bengala, sem muita força no corpo, com os pés todos em ferida, em carne viva. Ele continuou aquela subida, tirando forças do último suspiro para que ele conseguisse chegar naquela casa. E durante essa subida, vô João pensou em desistir diversas vezes. E muitas vezes ele sentia a força do seu corpo ir embora. Ele percebeu que aquela subida era muito íngreme e que ele não conseguiria chegar lá em cima. Mas ele pensou em desistir, mas ele continuava perseverando, buscando forças da onde ele já não tinha mais para conseguir chegar no alto daquele morro. Só que, em algum momento daquela subida, o seu corpo não respondia mais. E vô João acabou tropeçando e caindo no meio do caminho. Ele sentia muitas dores nos pés, muitas dores nas pernas. Ele não aguentava mais as dores nas suas costas. E vô João, naquele momento, pensou em desistir. Só que, mais uma vez, as almas salvam João. Só que nesse momento, não foi a avó dele que apareceu para ele, e sim o espírito da sua mãe, que pega João pela sua mão, consegue levantar ele e carrega ele para fora da trilha, tira ele daquela trilha, levando ele para um local um pouco mais afastado, aonde ele encontra com a nascente de um rio. Nesse rio, vô João consegue se banhar, consegue lavar o seu corpo, renovar um pouco aquelas forças que ele ainda tinha, mesmo sentindo muitas dores por conta das feridas nos pés. Aquele banho foi revigorante para que ele continuasse aquela caminhada. E voltando para aquela trilha, vô João não abandonou a sua fé.
ele continuou agradecendo muito às almas, continuou rezando para o seu Deus, aquele Deus que ele tinha aprendido a amar lá na África, e para todos os orixás, para que continuasse dando forças para ele. Só que dessa vez, vô João não precisou de muito esforço, porque ele já estava perto da casinha, ele já estava chegando perto dela, e é quando ele consegue avistar uma casa meio que caindo aos pedaços por conta do abandono, mas ele ainda conseguia ver um pouco daquela tinta azul que ele, naquele momento, achou a coisa mais linda do mundo. E quando o vô João consegue chegar naquela casa e que ele dá a primeira pisada naquela varanda, é nesse mesmo momento que o sol começa a nascer e ele vê o nascer do sol mais bonito que a vida dele pôde proporcionar para ele naquele momento. E nesse momento de deslumbre, mostrando para ele a sua nova morada, vô João começou a perceber que aquela terra era muito rica em algumas frutas, tinha uma nascente de um rio próximo, ou seja, tudo aquilo que ele precisava para sobreviver, ele tinha numa terra que para ele era muito rica. Mas vô João não quis saber de descansar. Ele já chegou e já começou a trabalhar. Qual era o trabalho que ele tinha? O trabalho de conversar com as almas, de saber qual era o trabalho que elas queriam fazer naquele local, para que aquelas que não fossem almas que seriam almas que estão procurando a luz, para que ele pudesse encaminhar aquelas almas para o seu lugar de destino. Então, vô João tratou de fazer todo aquele trabalho com as almas para que ele pudesse viver naquele local de forma que ele pudesse seguir aquilo que foi predestinado para ele, que era a caridade e trabalhar com aquelas almas. Só que, após ele conseguir acalmar aquelas almas, encaminhar algumas dessas almas para o seu lugar de destino e passar a trabalhar com elas ali, o povo do vilarejo ficou sabendo que aquela casa que antes era mal assombrada, agora estava sendo habitada por um ex-escravo que conversava com os mortos. E o povo do vilarejo passou a querer chegar nesse local exatamente para ver o que estava acontecendo e para conversar com João, para entender o que ele pretendia com aquilo tudo que ele estava fazendo. Só que quando eles chegaram para tirar uma satisfação com vô João começou a trabalhar com essas pessoas. Ele começou a usar algumas das almas que estavam ali para trabalhar com essas pessoas, prestando caridade, prestando atendimento, e essas pessoas passaram a ir visitar o vô João, e muitas vezes levando alguns mantimentos para ele, para que ele pudesse se manter vivo ali. E vô João, em troca disso, ele sentava num toco de madeira, as pessoas se reuniam em volta dele e ele contava as suas histórias para essas pessoas, sempre trabalhando com essas pessoas a caridade, trabalhando com essas pessoas a bondade e fazendo com que elas entendessem que o mundo espiritual com o mundo terreno poderiam viver em perfeita harmonia. E foi assim que aquele homem que passou por tanta dificuldade na sua vida passou a ser reconhecido por aquele vilarejo e ele passa a ser chamado de vô João do Toco, o meu preto velho. Bom, gente, essa foi a primeira história que eu trouxe para vocês do vô João. Se vocês gostarem, se vocês curtirem bastante, se tiver um retorno, eu posso trazer outras histórias que o vô João já autorizou a trazer para vocês. Eu queria pedir desculpas por toda essa emoção que eu acabei sentindo, mas realmente falar desse preto velho que tanto sofreu lá atrás é bem complicado, porque a gente sabe como é que foi a história deles lá no passado e quando eles contam isso pra gente, isso acaba sobressaindo muito mais. Essa história, ela traz diversos propósitos para diversos momentos das vidas das pessoas. E agora eu queria entender de vocês. O que vocês sentiram em relação a ela? Dificuldade? Meu momento de vida está muito difícil e o vô João me ensina a atravessar esses momentos. Ensina que em alguns momentos a gente precisa sair da trilha para que a gente possa enxergar o que aquele caminho quer trazer para a gente. Ensina das dificuldades de subir o morro, dificuldade de viver uma vida, dificuldade de prover o dinheiro, mas que aquele pôr do sol que nasce, ele é o nosso pôr do sol, o pôr do sol mais bonito que a gente vai ver e que ele vai ser somente pra gente.
Então comenta aqui aquilo que vocês sentiram. Comenta para mim qual foi o propósito que essa história trouxe para vocês. E a gente se encontra na próxima história. Axé.